Pessoal, tudo bem? Giovanni por aqui. E nesses momentos de quarentena e pandemia mundial, sugiro que vocês possam ficar mais tempo com a sua família, conversem com seus amigos, façam alguma coisa divertida. E no meio tempo, tentem aprender alguma coisa também, façam algum curso. Eu aqui tento seguir com as minhas aulas sobre engenharia química e ajudar vocês de alguma forma que eu possa. No vídeo de hoje a gente não vai falar nem sobre quarentena, nem sobre pandemia. Vamos falar sobre o reator PBR, o reator de leito fixo. Ele é um reator tubular preenchido com um catalisador, de forma que esse catalisador, que é uma partícula sólida, fique preso dentro do reator, ele não consegue se movimentar. Assim, a conversão do nosso reator ela é associada à massa desse catalisador e não mais necessariamente ao volume, apesar de que, de alguma forma, a gente pode considerar que sim, ela ainda está associada ao volume, só que, de maneira mais direta, nós vamos relacionar ela à massa de catalisador. A característica mais importante do PBR é a sua queda de pressão. O que acontece? Devido à presença dessas partículas fixas dentro do catalisador, todo o fluido que se movimenta entre essas partículas tem um aumento de velocidade que gera uma queda de pressão, de acordo com o princípio de Bernoulli. Essa queda de pressão vai alterar as propriedades da mistura por causa da próxima característica do PBR, que é processar reações em fase gasosa. Se vocês lembram bem, a concentração dos componentes de um gás está diretamente relacionada à pressão. Se a gente tem uma queda de pressão, vamos ter uma mudança na concentração. Por fim, a questão do balanço molar e do balanço de energia vai ser completamente análoga ao do PFR, apesar de que nós vamos fazer pequenas modificações que eu já vou mostrar para vocês. Antes da gente falar de balanço de energia, vamos falar um pouco sobre a equação de Ergun. Ela é a equação que modela a queda de pressão dentro do reator PBR, a partir de uma equação diferencial que vai ser a variação da queda de pressão, que a gente chama de Y maiúsculo, com a massa de catalisador, que nós vamos chamar de W maiúsculo. Ela vai depender de um fator alfa, da própria queda de pressão, das vazões molares totais final e inicial, e agora, como nosso reator não é isotérmico, também vai depender das temperaturas final e inicial. O fator alfa vai depender de várias propriedades do leito. Lá no vídeo do PBR isotérmico, eu mostrei como que a gente calcula esse fator, considerando todas as propriedades que os problemas dão sobre os leitos. Então, a viscosidade do gás, densidade, velocidade superficial, volume de vazios, esfericidade das partículas, etc. Se vocês tiverem alguma dúvida no cálculo desse fator, por favor, peço que vocês olhem o vídeo do PBR isotérmico, que eu vou deixar aqui no card. Lá na nossa definição de leis de velocidade, eu tinha explicado para vocês que uma lei de velocidade sempre tem a unidade de mol por unidade de volume por unidade de tempo. O nosso balanço de energia para o PBR ele vai ser análogo ao balanço de energia do PFR. E para eu definir esse balanço de energia, eu vou partir do balanço de energia do PFR. Só que vocês podem ver aqui que o balanço de energia do PFR depende do volume, a variação da temperatura com o volume, e eu não posso utilizar isso com equações diferenciais que dependem da massa de catalisador. Então, eu vou precisar transformar essa equação para ela não depender mais do volume, e sim depender da massa de catalisador. A primeira equação vai falar que a massa de catalisador é igual ao volume do leito vezes a densidade do leito. E por que é importante a gente avaliar isso aqui? Porque a gente sabe que o volume ocupado pelo catalisador não é igual ao volume do leito. Por isso, eu não estou utilizando a densidade do catalisador, eu estou utilizando a densidade do leito. E essa variável densidade do leito já considera que existem espaços vazios dentro do leito, não é a densidade do catalisador em si. Então, essa variável densidade do leito está considerando um negócio que a gente chama de porosidade do leito, que é a quantidade, né, a proporção de volume vazio dentro do volume ocupado pelo leito inteiro. Então, a gente pode dizer que sim, que a massa do catalisador é o volume do leito vezes essa densidade do leito, porque aí a densidade do leito já está considerando a porosidade, certo? A segunda equação fala para a gente que uma lei de velocidade R' vai ser igual à lei de velocidade padrão R dividido pela densidade do leito. Por que a gente vai estar fazendo essa modificação? Porque a lei de velocidade padrão ela fica em função de unidade de volume.
Se a gente divide ela pela densidade do leito, a gente vai estar passando ela para a unidade de massa de catalisador. Então, é basicamente isso, é só uma mudança de variável. A gente vai estar transformando a lei de velocidade de mol por unidade de volume por unidade de tempo para mol por massa de catalisador por unidade de tempo. Se a gente aplicar isso na balança de energia, vamos ter que o volume vai ser igual à massa de catalisador dividido pela densidade do leito, e cada uma das nossas leis RI vai virar uma lei R'I vezes a densidade do leito. Como a gente está considerando a densidade do leito constante, a gente não aplica nenhuma regra de derivação especial, a gente só tira ela da derivada. Já do lado direito da equação, a densidade do leito vai estar multiplicada por cada parte do somatório, então a gente pode tirar ela do somatório também, e aí ela fica do lado de fora multiplicando por todo o somatório. Se a gente dividir essa equação pela densidade do leito dos dois lados, a gente vai ficar com essa equação, que vai ser o balanço de energia do PFR, adaptado para a gente utilizar para um PBR. Ou seja, o nosso problema se torna um sistema de 3 equações diferenciais ordinárias interdependentes que a gente vai ter que resolver simultaneamente utilizando o método de Hund-Coulter, como a gente já fez várias outras vezes aqui no canal. E agora a gente vai direto para o nosso exercício. Ele vai ser uma reação gasosa acontecendo em um PBR em que 2A mais B formam 2E. A pressão na entrada do equipamento vai ser de 5 atmosferas e a temperatura de 500 graus Celsius. O reator ele vai ser alimentado com 0,002 metros cúbicos por segundo de uma mistura que vai ter 15% de A, 15% de B e 70% de um inerte, tudo isso em mol. A gente vai ter um trocador de calor que vai envolver esse PBR. O coeficiente U desse trocador é igual a 16,3 watt por metro quadrado por Kelvin e o fluido que circula por ele está a 750 Kelvin. A gente vai considerar o diâmetro do nosso reator como sendo de 7 centímetros. E ele pergunta qual a conversão na saída do reator, se ele vai conter exatamente 9 kg de catalisador. Além disso, eu trouxe para vocês as entalpias de referência de cada espécie, a 298 Kelvin, o CP de cada espécie, a constante de velocidade em função da temperatura, a lei de velocidade R e também os fatores alfa e a densidade do leito. Vocês podem ver que a nossa lei de velocidade, além dela não ser elementar, ela está em função de pressões parciais de A e B. E apesar disso não ser muito comum nos outros reatores que a gente viu, é uma coisa que aparece bastante em reatores PBR. A gente vai começar, como sempre, pelo balanço molar. E aí, vamos pensar o seguinte. Os dois reagentes que a gente tem, A e B, são alimentados na mesma proporção. A gente vai ter, em um certo tempo, a mesma quantidade de A e B sendo alimentada, 15% de A, 15% de B em mol. Só que, pela estequiometria, 2A mais B, o A está sendo consumido 2 vezes mais rápido do que B, ou seja, o A precisa ser o reagente limitante da nossa reação. Se a gente utilizar aquela relação que fala que a lei global de velocidade é igual à lei específica de velocidade dividido pelo coeficiente estequiométrico, a gente vai ficar aqui, a lei global R' vai ser igual à minha lei específica R'A dividido por menos 2, que é o coeficiente de A. Ou seja, R'A vai ser igual a menos 2 R'. Agora, da mesma forma que a gente fez em todos os problemas envolvendo conversão, a gente precisa transformar essa lei R' em uma equação que depende da conversão, da temperatura e também agora da queda de pressão. Começando então pelas pressões parciais dos gases nessa equação, a gente sabe que a definição da pressão parcial de um gás é a fração molar desse gás vezes a pressão total. Se eu substituir a pressão parcial de A pela fração molar de A vezes a pressão total, que eu estou chamando de P maiúsculo aqui, e substituir a pressão parcial de B pela fração molar de B vezes P, a gente vai ter que a nossa equação vira P elevado a 1,5 vezes a fração molar de A elevado a meio vezes a fração molar de B. A definição de fração molar é o número de mols de uma espécie dividido pelo número de mols total da mistura. Só que como a gente está falando de reatores contínuos, a gente pode utilizar, em vez de número de mols, a vazão molar Fzão. Se a gente substituir isso na nossa equação, a nossa fração molar de A vira a vazão molar de A dividido pela vazão molar total, e a de B vira a vazão molar de B dividido pela vazão molar total. Se a gente isolar a vazão molar total, a gente fica com essa equação.
Utilizando a tabela estequiométrica, a gente consegue definir as vazões molares que a gente não conhece a partir de valores que a gente conhece e do grau de conversão, como a gente vai mostrar agora. Eu crio então na minha tabela 4 colunas. A primeira é a coluna das espécies, é só uma coluna de índices. A gente tem as espécies A, B, Z, o inerte I, e eu também coloco uma linha para os valores totais, para somar tudo no final. A segunda coluna é a coluna da situação inicial, da entrada do reator. Para A, a gente vai ter a vazão de A, F a 0. A vazão de B vai ser igual à vazão de A, porque a gente já viu no problema que eles são alimentados na mesma proporção. A vazão de Z vai ser igual a 0, porque não tem Z na alimentação. Já para o inerte, a gente vai fazer uso de uma equação auxiliar que eu usei bem pouco até aqui, mas ela é bastante intuitiva. Ela fala que a vazão molar de qualquer espécie em qualquer ponto do reator vai ser igual à fração molar dessa espécie nesse ponto do reator vezes a vazão molar total. Se a gente considerar isso lá na entrada do reator, a gente pode dizer que a vazão do inerte vai ser igual à fração molar do inerte vezes a vazão total e que a vazão molar de A vai ser igual à fração molar de A vezes a vazão total. Como a vazão total é igual para as duas situações, a gente pode escrever que a vazão do inerte dividido pela fração molar do inerte é igual à vazão de A dividido pela fração molar de A. Ou seja, eu posso isolar a vazão do inerte em função da vazão de A. E aí eu fico com a vazão do inerte vai ser 0,7, que é a fração molar do inerte, dividido por 0,15, que é a fração molar de A, vezes a vazão de A. Se eu somar, então, a vazão de A, F a 0, a vazão de B, que é igual a F a 0 também, e a vazão de I, que vai ser, transformando em fração, 14 terços de F a 0, a gente vai ficar com um valor total inicial de 20 terços de F a 0. Vejam que eu estou deixando tudo em função de A, porque A é o nosso reagente limitante. Na segunda coluna, a coluna de variação, para a espécie A, que é o nosso reagente limitante, a gente tem o clássico menos F a 0 vezes a conversão. Para a espécie B, a gente vai ter menos meio vezes F a 0 vezes a conversão, porque B é consumido 2 vezes mais lento do que A, ou seja, consumido com a metade da velocidade, 1 sobre 2. Z é um produto, então o sinal da sua variação é positivo, e como a nossa reação é da estequiometria 2A mais B formando 2Z, a gente tem que Z é formado na mesma proporção em que A é consumido. Então, a gente vai ter F a 0 vezes a conversão também. O inerte ele não reage, certo? Então, a variação dele é nula. E aí, somando todas as linhas, a gente fica com um total de menos meio F a 0 vezes a conversão. A coluna final é a saída do reator e ela é a soma das colunas início e variação. Ou seja, a vazão final de A vai ser F a 0, 1 menos conversão, a de B é F a 0, 1 menos conversão sobre 2, a de Z vai ser F a 0 vezes conversão, a de I, 14 terços de F a 0, a vazão total inicial é 20 terços de F a 0 e a vazão total final vai ser F a 0 vezes 20 terços menos conversão sobre 2. Vejam que essas frações apareceram por aqui por causa da proporção estequiométrica e da proporção em que as nossas espécies foram alimentadas no reator. Agora, a parte trabalhosa é substituir todas as informações que a gente obteve na tabela na nossa lei de velocidade. Então, eu posso substituir FA por F a 0, 1 menos conversão, FB por F a 0, 1 menos conversão sobre 2 e FT por F a 0, 20 terços menos conversão sobre 2. A gente consegue isolar o F a 0 dos expoentes, tanto no numerador quanto no denominador, e acaba que a gente vai ficar com F a 0 elevado a 1,5 dividido por F a 0 elevado a 1,5 também. Então, o F a 0 vai sumir da nossa lei de velocidade nesse momento. A gente vai ficar, então, com uma lei de velocidade global, R', que depende da temperatura, da pressão e do grau de conversão. É claro que a gente não consegue considerar a pressão diretamente, mas a gente pode fazer uma pequena mudança de variável para considerar a pressão inicial e a queda de pressão. A gente define a queda de pressão Y maiúsculo como a pressão final dividido pela pressão inicial, que aí eu chamei P sobre P0. Se eu rearranjar essa equação, P é igual a queda de pressão vezes P0. Eu posso substituir, então, essa equação para P na minha equação da lei de velocidade global R', e agora eu tenho uma equação que depende do grau de conversão, da temperatura e da queda de pressão, como eu queria inicialmente.
O balanço molar do PBR me fala que a variação da conversão com a massa de catalisador é igual a menos a lei de velocidade específica para o limitante, nesse caso, menos R'(A), dividido pela vazão molar inicial do limitante, FA0. Só que a gente viu lá no início que R'(A) é igual a menos 2 vezes a lei de velocidade global R'. Nesse caso, eu posso manipular de forma que dx/dw, a variação da conversão com a massa de catalisador, vai ser igual a 2 vezes R', a minha lei global, dividido por FA0. Nesse problema, a gente tem apenas uma reação acontecendo e a gente tem um trocador de calor. Então, eu consigo resumir o meu balanço de energia nessa equação aqui. Agora, a gente precisa utilizar as equações auxiliares para substituir todos os termos que a gente não conhece dentro dessa equação. E aí eu começo pelo QρCp, que eu sei que é igual ao somatório de todas as vazões molares finais das espécies FJ vezes o Cp dessa espécie CPJ. Lembrando que essa equação aqui ela é válida para todas as espécies dentro do reator, inclusive os inertes. O meu somatório vai ser FaCpa mais FbCpB mais FzCpZ mais FiCpi. E aí os Cp's eu quero passar de caloria mol Kelvin para Joule mol Kelvin, porque lá no meu termo do trocador de calor, a gente tem o coeficiente U em Watt, que é Joule por segundo, e eu quero manter a homogeneidade dimensional. Para transformar de caloria para Joule, a gente multiplica por 4,18 aproximadamente, certo? Claro que a gente não sabe quem é Fa, Fb, Fz e nem Fi, mas a gente definiu cada uma dessas variáveis em função de Fa0 e da conversão lá na tabela estequiométrica, então eu vou fazer essa substituição aqui. Eu substituo então Fa por Fa0, 1 menos conversão, Fb por Fa0, 1 menos conversão sobre 2, Fz por Fa0 conversão e Fi por 14 terços de Fa0. Eu posso isolar o Fa0 e também a conversão, e a gente vai ficar com essa equação aqui, que eu já posso substituir os valores dos Cp's. Nesse caso, a gente vai ficar com uma equação que é Fa0, 182 menos 2,4 vezes a conversão. E aí, em questão de unidade, esse termo aqui sozinho vai ter a unidade de Watt por Kelvin. Já para a entalpia, a gente vai ter que o ΔHR vai ser igual ao ΔHR de referência mais ΔCp vezes a temperatura menos a temperatura de referência TR. O termo ΔH de referência, que é o termo constante, é igual ao somatório do produto entre os Hs de referência de cada espécie e os coeficientes estequiométricos dessas espécies. Lembrando que, se a gente está falando de coeficiente estequiométrico, é o que aparece na reação. Então, não tem inerte aqui, a gente nem precisa considerar H de referência de inerte. Eu passei os Hs de referência de caloria para Joule, como eu fiz também com os Cp's. E aí, é claro, como o H de B é igual a zero, então a gente nem colocou ele aqui. A gente vai ter, então, o coeficiente de A menos 2 vezes H de A, mais o coeficiente de B menos 1 vezes H de B, mais o coeficiente de Z mais 2 vezes H de Z, isso vai dar menos 167,6 kJ por mol. Já o ΔCp é igual ao somatório do produto entre o Cp de cada espécie vezes o coeficiente estequiométrico dessa espécie também. E aí, novamente, só se refere às espécies que participam da reação. Então, a gente vai ter o coeficiente de A menos 2 Cp de A, mais coeficiente de B menos 1 Cp de B, mais coeficiente de Z mais 2 Cp de Z. Isso vai dar menos 4,7 Joule por mol por Kelvin, já utilizando os Cp's que a gente utilizou em Joule. A gente vai ter então que ΔH vai ser igual a menos 167.600 menos 4,7 T menos 298, que é a temperatura de referência. Para o trocador de calor, a gente precisa inicialmente saber o raio do trocador. Esse raio vai ser igual à metade do diâmetro que foi dado, que é de 0,07 metros, 7 centímetros. E aí o nosso raio vai dar 0,035 metros. Ou seja, o nosso termo Qzinho ponto sobre ρB, a densidade do leito, vai ser igual a 2U sobre R sobre ρB, vezes a temperatura que circula pelo trocador menos a temperatura do reator. Se a gente substituir todas as informações do problema, vamos ter que esse termo inteiro, Qzinho ponto sobre ρB, é igual a 1,82 vezes Tc, a temperatura do trocador, menos a temperatura do reator. Então, nosso balanço de energia completo vai ser essa equação que eu coloco aqui. Como se não bastasse tudo isso, a gente ainda tem que considerar a queda de pressão pela equação de Ergun.
Eu substituo FT e FT0 pelas informações que a gente obteve da tabela estequiométrica. Então, FT vai ficar como FA0, 20 terços menos conversão sobre 2, e FT0, 20 terços de FA0. Posso substituir depois também os termos para alfa e para T0. Lembrando que T0 foi dado em graus Celsius, 500 graus Celsius. Então, preciso passar para Kelvin, que a gente vai ficar com o valor de 773,15 Kelvin. Ou seja, a minha forma final da equação de Ergun vai ser essa aqui. Por fim, a gente precisa determinar FA0. Eu posso fazer isso utilizando aquela lei dos gases ideais modificada para reatores contínuos. Para isso, a primeira coisa que eu faço é isolar FT0. A gente pode lembrar que FT0 era igual a 20 terços de FA0 pela tabela estequiométrica, e aí eu posso passar 20 terços para o lado direito da equação, de forma que eu isolo FA0. A partir daí, eu só preciso substituir as informações que o problema me deu: a pressão inicial, vazão volumétrica inicial, temperatura inicial e a minha constante dos gases ideais em função de metro cúbico, atm, mol e Kelvin por questão de homogeneidade dimensional. Vamos obter, então, um FA0 de 0,0024 mol por segundo. E agora a gente tem, finalmente, o nosso conjunto de equações para resolver. A gente tem uma equação auxiliar para a constante de velocidade, outra para a lei de velocidade global e as 3 equações diferenciais, uma para o balanço molar, uma para o balanço de energia e a outra para considerar a queda de pressão no reator. Eu também terminei de substituir os valores constantes que a gente já tinha obtido. Substituir P0, a pressão inicial de 5 atmosferas, na lei de velocidade, FA0, tanto no balanço molar quanto no balanço de energia, e também a temperatura do fluido no trocador TC por 750 Kelvin no balanço de energia. Para resolver essas equações, a gente vai utilizar o método de Runge-Kutta no Excel com aqueles algoritmos que eu já expliquei em outros vídeos, como eu vou mostrar agora. Aqui no VBA do Excel, eu implementei o conjunto de equações. Aqui a gente vai ter a equação para a constante de velocidade, função da temperatura, a equação para a lei de velocidade, como função da conversão, da temperatura e da queda de pressão, e as 3 equações que de fato vão entrar no método de Runge-Kutta, que eu chamei de EDO função 1 para o balanço molar, EDO função 2 para o balanço de energia e EDO função 3 para a equação de Ergun. Elas todas vão depender da massa de catalisador, grau de conversão, temperatura e queda de pressão. Aqui no módulo 2, a gente tem a implementação do algoritmo de Runge-Kutta. Então, explicando rapidamente, ele vai depender de xk, que vai representar a massa de catalisador, yk vai representar a conversão, zk vai representar a temperatura, wk vai representar a queda de pressão. H é o passo que eu vou executar esse método e xf é o valor final da minha massa de catalisador. Eu gero um vetor com 3 espaços, que por enquanto estão vazios, e depois um número n de iterações que precisam ser feitas. Aí eu crio um laço for, que vai fazer todos esses cálculos aqui, um número n de vezes, certo? E depois desse número n de vezes, ele vai gerar os valores numéricos, né, da definição do meu problema. E aí, esses valores para yk, zk e wk vão entrar no meu vetor e vão ser, para todos os efeitos, a resposta da minha função. Se o método estiver correto, ele deve calcular de forma aproximada, mas com bastante precisão, a resposta numérica do meu sistema de equações diferenciais, como eu vou mostrar agora para vocês lá na planilha. Beleza, pessoal? Aqui na planilha eu reservei um espaço para a gente realizar o método. Antes eu só vou trazer um pequeno esclarecimento, que é do valor inicial da queda de pressão. O valor inicial dela é sempre 1, ou nesse caso 100% aqui. Vocês devem lembrar que a gente estava considerando que a pressão final é sempre o produto da queda de pressão, Y maiúsculo, vezes a pressão inicial. Ou seja, se a gente está no início, a pressão final vai ter que ser igual à pressão inicial. E para isso acontecer, o meu valor de Y, a minha queda de pressão, tem que ser igual a 1, certo? A partir daí, ela pode variar de formas diferentes, dependendo do comportamento da nossa lei de velocidade. Bom, como que eu vou fazer? O meu primeiro ponto eu sempre integro de 0 até 0, então eu só coloco o valor 0 aqui. Eu vou selecionar 3 espaços aqui, que vai ser a minha resposta, né? Vão ser 3 valores. Aí eu coloco o nome da função e preciso colocar os parâmetros. Então a gente vai ter 0, que vai ser a massa inicial de catalisador, conversão também 0, temperatura inicial 773,15, queda de pressão inicial 1, passo 1 centésimo e valor final
da integração, 0. Porque, como eu falei, estou integrando de 0 a 0. Fecho o parênteses, e aí, em vez de Enter, vocês já devem lembrar, tem que apertar ao mesmo tempo Ctrl Shift Enter. Legal, ele me deu os valores iniciais. Óbvio, estou integrando de 0 a 0. Agora eu vou integrar de 0 a 0,25. E aí eu só puxo a alça de replicação para cá. Opa. Vocês podem ver que já teve parte da resposta, certo? A partir de agora eu vou selecionar tudo aqui e fazer todas as outras integrações que a gente precisa. Se a gente analisar esse gráfico, a gente pode tirar algumas informações bem interessantes. Começando aqui pela queda de pressão, ela vai de 100% para até mais ou menos 30%, até um pouco abaixo. Se a gente lembrar que a pressão final é igual à queda de pressão vezes a pressão inicial, 5 atmosferas, a gente pode puxar a alça de replicação e ver que no final do reator a pressão vai ser de apenas 1,28 atmosferas, né? 1,28 atm. Mas o comportamento mais interessante para mim é o da temperatura. Ela sobe no início do reator e a partir de um certo ponto ela começa a cair. Estranho, né? Atinge até 750 Kelvin, muito próximo de 750 Kelvin. Bom, vocês devem lembrar que 750 Kelvin é a temperatura do fluido circulando pelo trocador de calor. Ou seja, em algum ponto aqui da nossa reação, o trocador de calor começou a vencer, né, a geração de calor da nossa reação química. Tem que ter tido alguma geração de calor, porque senão a gente não teria essa subida aqui. Então, aqui no início a gente vai ter uma geração de calor muito maior do que o calor removido pelo trocador, e a partir desse ponto aqui, que é o máximo que a gente tem de temperatura, a gente começa a ter o trocador de calor vencendo a geração de calor da reação química. O que pode corroborar isso é a inclinação que a gente tem no gráfico da conversão. Aqui, como o gráfico está muito inclinado, a gente pode ver que está sendo produzido, a reação está sendo processada, na verdade, muito rápido, ou seja, a velocidade da reação é muito alta. E como a geração de calor está associada à velocidade da reação, a gente pode entender que nessa região aqui que o gráfico está inclinado, a velocidade da reação é maior, e nessa região aqui que o gráfico não está tão inclinado, a velocidade é menor. Ou seja, nessa região do gráfico, mais calor está sendo gerado, nessa região do gráfico, mais calor está sendo removido. E aí a gente vai ter um balanço, né, entre calor gerado pela reação e calor removido pelo trocador, que se equilibra mais ou menos aqui e depois, num certo ponto, só vai ladeira abaixo, né? O trocador de calor vai vencer. A resposta para o nosso problema, então, é que com 9 kg de catalisador, a gente alcança uma conversão de 82%, com uma temperatura final de 751 Kelvin, tendo um máximo ali em 790, e uma pressão final de 1,28 atmosferas. E é isso aí, pessoal. A gente chegou no final de mais um vídeo e de mais uma série aqui do canal. Essa série tão legal sobre reatores não isotérmicos. É um assunto que eu gosto bastante. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham conseguido entender algo que talvez não soubessem, aprender alguma coisa, ou às vezes só tirar uma dúvida de um assunto que você pudesse ter dificuldade. Se vocês gostaram do canal, se inscrevam, deixem um like aí no vídeo, compartilhem para o pessoal das engenharias de vocês, para qualquer pessoa que vocês possam achar que seja interessante esses vídeos. E até a próxima. Tchau!